Vamos seguindo agora a falar de um assunto muito importante com você de casa e trazer um alerta e uma atenção a todos nós, que é sobre a economia de água. A gente vai conversar sobre esse assunto aqui. Estou recebendo aqui o Guilherme Coeli, ele que é diretor executivo das Águas Ariquemes. Guilherme, que prazer recebê-lo mais uma vez aqui no Falar Ariquemes. Seja muito bem-vindo sempre para trazer informações de grande relevância como essa. Primeiramente, bom dia, né? Bom dia a todos do Falar Ariquemes. É um prazer, tanto meu quanto da Águas de Ariquemes, poder estar aqui para poder trazer mais informação para a população, falar um pouquinho sobre esse momento que se aproxima, que é a nossa estiagem, né? Que é um período anual recorrente, mas a gente tem indícios de que esse ano vai ser bem mais forte. Então, trazer informação, esclarecimentos e falar um pouquinho sobre o plano que a gente tem para combater esse momento, dando segurança para a população, é muito importante. Então, a Águas de Ariquemes agradece por estar aqui presente hoje. Oi, a gente fica feliz em poder falar sobre esse assunto, que é um assunto que tem repercutido em todo mundo, né? A gente sabe que Rondônia, a gente tem uma seca, ela é realmente uma seca difícil de enfrentar, quando ela está normal, né? A gente sabe que a gente fica meses sem um pingo d'água e a gente acaba sofrendo por daí junta com as queimadas e etc e tal, né? Mas a previsão de um El Niño, né? É realmente fora da curva do que se espera. Esse ano vai atingir a região norte muito com mais intensidade, em especial Rondônia. Então, com isso, a Águas de Ariquemes sempre planejando para que não venha a faltar água tratada aos municípios, à população de Ariquemes, traçou um plano de estiagem para esse ano, que é algo exclusivo de Ariquemes, né? Nenhuma localidade do estado, ou cidade, melhor dizendo, planejou isso, né? Então mostra que a gente está à frente para trazer um plano desse de estiagem e se preparar pelo que vir. A gente torce para que não aconteça, né? Que a previsão esteja errada, Guilherme, né? Mas se tiver certo, a gente está preparado para enfrentar esse momento. A gente vem acompanhando as previsões climáticas. O El Niño é um fenômeno natural. Porém, esse ano, tudo que a gente tem de indicador climático mostra que ele vai ser até 3 vezes mais forte do que os anteriores. E com isso, a gente prevê um aumento do consumo, que a gente consegue fazer esse cálculo, de até 50%, né? 40% a 50% a mais. Então a gente precisa se preparar para isso. Hoje, a Águas de Ariquemes, além de fazer esse monitoramento e tratar o meio ambiente como prioridade para garantir que a água ela esteja sempre à disposição para tratamento e distribuição para a população, ela traz para os próximos 6 meses um plano de investimentos que vai impactar positivamente o abastecimento na cidade pelos próximos 18 meses, porque o El Niño ele tem um impacto tanto em 2026, mas ele se arrasta por todo 2027, que tende a ser, inclusive, tão severo quanto. Então, a gente fez um lançamento, inclusive, essa semana, de um plano de trabalho que já está em andamento, né, na cidade. É o primeiro apresentado em Rondônia. Ariquemes sai na frente com relação a isso. São investimentos extremamente significativos para garantir que, durante todo esse período de estiagem, a gente tenha não só a água para poder fazer a captação, mas também o tratamento e a distribuição da maneira mais adequada possível, olhando para todas as partes da cidade. A distribuição de uma cidade como Ariquemes é extremamente complexa, mas a gente está preparado para enfrentar esse momento, para garantir para o cidadão de Ariquemes sempre conforto e segurança no abastecimento de água. Exatamente o que o Guilherme falou. A gente tem aí, vamos imaginar, 4 meses, 5 meses ou até 6 de estiagem, mas de fato os impactos que isso causa fica por mais tempo na cidade. Isso, fica por mais tempo porque como a gente vai ter um período maior sem chuvas, a gente vê que o nível do rio já está baixando bastante e tende a baixar mais de metade acima do que é o previsto. Isso impacta no próximo período, no próximo ciclo de chuvas, né? Ele não vai conseguir ter a recarga suficiente. Então, todo 2027, pelas condições climáticas, geográficas mesmo do planeta, tende a ser impactado por esse El Niño de 2026. Então, a gente precisa se preparar não só para enfrentar esse processo ao longo dos próximos meses, mas também para todo o ano de 2027. E a gente está preparado, seguro, para passar por esse momento com bastante, eu não diria tranquilidade, porque é um momento que a gente precisa ter muita atenção. Mas todos os investimentos estão sendo feitos, todas as áreas da cidade estão sendo contempladas. A gente tem um processo de comunicação ativa com a população muito grande para falar de consumo consciente, para falar de vistorias internas com relação a pequenos vazamentos que trazem um impacto muito grande, não só na conta d'água, mas no consumo de uma maneira geral. Então, a gente está preparado para fazer um trabalho muito bacana aqui na cidade. Já estamos em execução com as grandes obras, mas isso vai se intensificar agora no segundo semestre, de modo que a gente consiga passar sem maiores problemas. Perfeitamente. Eu passei a estudar, porque a gente quando tem alguma coisa, eu gosto de ver e entender um pouco mais sobre o El Niño. Aí acabei descobrindo que, em especial Ariquemes, Rondônia, né? Nossos rios são muito arenosos. E isso rapidamente faz com que a água vá embora. É muito arenoso. Diferente
de alguns outros estados que tem mais pedra, né? Às vezes o barro que dificulta que a água vá para baixo do lençol freático. Ariquemes tem esse porém, né? Que é muito arenosa, então seca muito mais rápido os rios, né? Isso. Quem conhece a nossa realidade do Rio Jamari sabe que no período de chuvas ele atinge um nível extremamente alto. A gente consegue ver isso, por exemplo, quando a gente atravessa a ponte para poder ver o nível dele. E no período de estiagem a gente consegue ver os bancos de areia formados. Isso é verdade. Né? Então, assim, a diferença de nível dele é muito grande. E aí eu trago para os investimentos que a gente vem fazendo. Desde 2022 a gente se prepara para períodos assim. Hoje a gente tem na nossa captação um sistema que chama de captação anfíbia. Ao invés de eu ter bombas que precisam de muita altura d'água para captar água, eu consigo captar a mesma quantidade de água, talvez até mais, com apenas 30 centímetros de lâmina. Então eu consigo fazer com que o abastecimento da população não seja prejudicado, independente do nível do rio. Logicamente que a gente olha para isso com bastante responsabilidade para não superexplorar o manancial, isso está fora de qualquer tipo de possibilidade, mas a gente faz isso para poder garantir que a população tenha seu atendimento sempre feito e alinha a nossa comunicação com a população para que ela também faça parte dela no consumo consciente. Olha, a Água de Ariquemes realmente vem fazendo um dever de casa muito bem feito, né? Se preparando para todas as situações e com antecedência, que é o grande diferencial. Porque se você faz um planejamento desse, como é feito o plano de estiagem para esse ano, esperando, né, que a gente tenha realmente essa frente de seca muito forte no estado de Rondônia, está preparado para qualquer adversidade que venha. Isso é importante, porque a gente sabe de como é essencial a água, né, para tudo na nossa vida hoje. Exatamente. A gente acompanha a região como um todo, e a gente pode trazer dados, por exemplo, que nas últimas estiagens, de toda a região, Ariquemes foi a única cidade que conseguiu justamente passar sem grandes impactos. Teve cidade que a gente viu que foi abastecida exclusivamente por caminhão-pipa, teve cidades que entraram em um cenário crítico de abastecimento, e justamente graças a esse planejamento antecipado, essa comunicação com a população e aos investimentos realizados, a gente consegue passar com a distribuição sem nenhum tipo de problema, com o tratamento sem nenhum tipo de problema. Então isso traz para a gente muito conforto em falar para a população que nós estamos juntos para passar por esse período, que os investimentos estão sendo bem alocados e que de fato a gente vai conseguir ter êxito. Perfeitamente. Mas Guilherme, vamos ressaltar aqui, nesse trabalho, né, nesse plano de contingência, a população é uma grande aliada. A gente não segurar um pouco no gasto da água, né? Economizar o máximo que for possível também. A gente é um grande aliado para esse momento. Isso. A gente gosta de falar que saneamento não se faz sozinho. Né? Não adianta ter uma empresa com capacidade de investimento, que olhe para a cidade como a gente vem fazendo com a Ariquemes, se a gente não tiver essa interação com o nosso consumidor. Então a gente tem essa equipe de conscientização, né, que a gente faz porta a porta, comunicação com líderes comunitários, para poder trazer o esclarecimento de que o consumo consciente, ele não tem só um impacto no meio ambiente, ele tem impacto na conta. E não tem impacto só na conta, tem impacto no meio ambiente. Vou dar um exemplo muito tranquilo. Uma casa com 4 pessoas. Se eu tenho um vazamento numa torneira, né, de um gotejamento simples, que muitas vezes a gente olha e fala assim, isso aqui é tranquilo. No final do mês, nada, eu estou gastando ali 1.000 litros de água com aquele vazamento, que é uma caixa d'água, basicamente com um vazamento simples que a gente muitas vezes negligencia no nosso dia a dia. Isso é verdade. Então é importante a gente olhar para dentro da nossa casa, quais são os hábitos de consumo que a gente tem, que são desperdício. Poxa, às vezes eu estou habituado a lavar minha calçada com a mangueira, por que eu não substituo por um balde? Que economiza bastante água. Boa. Para a gente poder fazer com que esse processo seja mais suave ainda, inclusive para a nossa própria casa, né? Porque quando a gente está fazendo essa economia, isso reflete tanto na conta quanto na economia desse recurso que é tão importante que é a água. Isso é verdade, pessoal. Então, olha, vamos lá, né, realmente cuidar, né, economizar, na verdade, desperdiçar. Né, o desperdício, aí, claro, a gente junto com você aproveita aqui também, queimadas, não mesmo, né, tem a ver também pro nosso ar, né, por exemplo, então vamos evitar, a gente junta todo mundo junto, fazer uma corrente, né, pra gente passar esse momento que vai ser um pouco difícil, uma seca extrema mesmo, um longo período sem chuva, aqui a gente conta com você de casa, que é o grande aliado de todos nós. Guilherme, que assunto interessante você traz pra gente debater aqui no programa. A gente sabe que o El Niño, ele não influencia só a região norte, mas como a região sul também. Vai ser altas temperaturas, se esperam, né? Então, assim, a gente sabe desse momento que nós iremos enfrentar, mas se a gente se unir, né, a gente vai passar bem. Isso, nós vamos passar bem. Dentro da nossa estrutura operacional, inclusive esse tema de queimadas, né, de olhar para o meio ambiente como um todo, a gente dá muito suporte para os órgãos ambientais, inclusive fornecendo água para eventuais combates à queimada, nosso equipamento também fica à disposição, porque
porque se a gente não se unir, vai ser um período mais difícil da gente passar, né? Então a gente olha para a qualidade do ar, olha para como isso impacta, como que a gente pode atuar preventivamente. A comunicação é uma ferramenta muito importante para isso acontecer. Isso é verdade. Então, todos os investimentos, todo o apoio necessário, a infraestrutura da Secretaria de Meio Ambiente, da Secretaria de Saúde, que a gente está dando o suporte necessário, que a gente pode dar nesse momento, é feito. Mas, de fato, a gente precisa contar também com o papel do cliente, do cidadão, nesse consumo consciente, nesse apoio, nessa conversa social, para que a gente tenha sucesso de maneira geral. Perfeitamente, né? Então, olha, pessoal, a gente falando um pouquinho aqui com o Guilherme, conversando um pouco, falando sobre esse momento em que a gente começa a viver aí com essa frente de calor que vai chegar a Rondônia. Já chegou, né? A gente sabe. Na verdade, Rondônia é quente o ano todo, né, Guilherme? A gente sabe isso. É um estado abençoadíssimo, né? Então, assim, mas a gente sabe que a gente vai enfrentar uma seca extrema, então a gente está trazendo o Guilherme para falar sobre esse trabalho que a Ariquemes já faz um trabalho belíssimo por Ariquemes. E agora estende ainda mais para enfrentar esse momento, né? Trazendo esse plano aí de estiagem, que é algo extraordinário que vocês fizeram, isso é algo fantástico. Olha, é aquela coisa que a gente já falou algumas vezes com a equipe de vocês. É uma empresa humanizada, a Águas de Ariquemes. E por ela ser dessa forma, ela pensa num contexto geral, né, Guilherme? Ela sempre está pensando à frente para trazer benefícios para a comunidade. A gente fica feliz até de ouvir essas palavras, porque de fato a gente pensa muito no consumidor final. Dentro das nossas atividades, não adianta a gente ter uma excelente operação se isso não for refletido na qualidade de vida e na qualidade do produto, que é a água tratada para o cliente, né? E hoje também com o esgotamento sanitário, porque quando a gente faz o tratamento do nosso esgoto, a conexão e o lançamento de um esgoto tratado no meio ambiente, eu estou ajudando o meio ambiente, inclusive, a se recuperar em todo o ciclo da água, né? Ao invés de lançar um esgoto bruto que polui nossos mananciais, nossas fontes subterrâneas, nossos córregos e igarapés. Então, assim, o ciclo de saneamento ele se fecha muito com essa participação social. E a gente vê isso com muitos bons olhos, né? Então, por isso que a gente investe tanto nessa comunicação, nessa parceria, nessa aproximação. A empresa é uma empresa portas abertas para conhecer as nossas estações. Temos a nossa loja de atendimento, as nossas redes sociais, o nosso 0800, justamente para fazer com que seja encurtado toda essa distância e que a população tenha sempre o esclarecimento que for necessário. Mas vai ser um período de fato complexo, diferente para o Brasil inteiro, mas nós aqui em Ariquemes saímos na frente, temos algo, como você bem colocou, né, diferente que o Estado ainda não apresentou, nós apresentamos aqui e justamente a gente vai conseguir passar de uma maneira mais tranquila esse período de estiagem. Perfeito. Guilherme, obrigado por ter vindo aqui trazer essa informação para a nossa população. Eu que agradeço, assim, é um prazer estar aqui no Falar Ariquemes. Prazer todo nosso. E sempre que for necessário, a gente está à disposição para a população, aqui para vocês, para poder levar a informação nesse canal tão importante de comunicação social que a gente tem. Obrigado, gratidão, Guilherme. Te agradeço. Muito bem. Eu que agradeço. Olha só, então, começamos aqui com o Guilherme, com esse tema super interessante, falando sobre esse assunto que é importante a gente debater, mas não só debater, né? Fazer que nem Águas de Ariquemes, tomar providências para a gente enfrentar esse momento tão difícil para o nosso estado, que é o momento de seca, da melhor maneira possível, sem faltar água tratada para a população de Ariquemes.